Genoma humano e ciência de dados. Eu sou Paulo Silveira, tô aqui com a Vanessa Leico. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Paulo? Vanessa, sabe uma das coisas que eu descobri com o projeto Genoma? E quando eu era criança, sempre ficava fascinado quando falaram, olha, mapearam o genoma humano. E aí eu uso esse adjetivo do humano e falo assim, e eu ficava confuso, porque eu falava assim, como assim o genoma humano? Então se agora eles mapearam, eles têm um monte de ACTG ali, etc., todos os humanos têm esse mesmo genoma. Depois eu descobri que aquilo era de uma pessoa da Europa, ou de um grupo de 15 pessoas da Europa, inclusive acho que foi você ou meu irmão que me contou. E aí pegaram aqueles... Então é uma mistureira, não é nem de uma pessoa, é de um grupo de pessoas, foram mapeando pedacinhos, juntaram tudo e tiveram, na verdade, é basicamente o primeiro genoma de algo que poderia ser um ser humano, não é? Isso, então, esse genoma que a gente fala que é um genoma de referência, né? Então a gente usa ele como referência, ele teoricamente não existe, porque ele é uma mistura de, acho que 15 pessoas mesmo para fazer. E é bacana falar sobre isso, porque o projeto Genoma Humano, ele foi um dos maiores investimentos da ciência de todos os tempos, acho que tirando alguma excursão para algum planeta, mas porque ele foi na casa de bilhões de dólares, agora eu não me lembro quanto, e demorou 10 anos para ficar pronto, né? Isso tem quase 30 anos que começou, então a tecnologia não existia, né? É bizarro, era praticamente manual o jeito que eles sequenciaram, só de pensar que você tem ali mais ou menos 3 bilhões, né, de letrinhas no nosso genoma. Imagina você sequenciar e ainda você saber como encaixar isso, porque a gente meio que picota o genoma pra gente poder sequenciar, porque os sequenciadores não vão sequenciar tudo de uma vez só, numa fileirinha. Na verdade, a gente tem que picotar tudo. Então, imagina que é um quebra-cabeça gigantesco que aí depois você vai ter que montar. E essa montagem, então, no projeto Genoma Humano, foi feita praticamente manualmente. Hoje a gente tem os bioinformatas, os algoritmos que já fazem esse mapeamento, né, contra o genoma de referência e ele já monta o genoma da pessoa. Ah, porque através daquele liquidinho que quebra para depois cada chipzinho falar, aqui é a CT, depois fala, peraí, mas esse era do cromossomo 22 ou esse era do 13 e esse vinha antes, vinha depois? Hoje em dia já existe algoritmos um algoritmo isso. baseado no de referência, porque 99% dos humanos são tudo idêntico. O teu genoma de referência vai estar lá montadinho, todos os 23 cromossomos, e aí você vai ter as reads. Então, os equipamentos hoje de sequenciamento te gera bilhões de reads. Então, imagina que são bilhões de pecinhas de quebra-cabeça, e aí você vai usar esse genoma de referência para mapear, que a gente fala que a gente mapeia as reads contra o genoma de referência. Então, o projeto Genoma Humano levou quase 10 anos para fazer isso. Porque isso não era um algoritmo, eram pessoas pegando as pecinhas e tentando adivinhar. Sim, fora que era a gente não, né? Eles corriam géis, então era um gel mais ou menos de 1 metro de altura, que tinha ali as bandinhas, aí dependendo da posição da banda, você sabia que é um A, que é um T, que é um G. Então a pessoa ia lendo as bandas e alguém ia anotando, então era muito manual. Gente! Hoje você gera um arquivo FASTA, e aí você bota ali no teu programa e isso já sai. E ele monta. E hoje monta em questão de minutos, né? O de uma pessoa completa em questão de minutos? Em questão de minutos. Já tem agora eu não sei termos técnicos para isso, um processador, um hardware, não sei, da Illumina, que ele já é capaz de montar em paralelo vários genomas em questão, acho que de 20 minutos. Baseado isso no cuspe, em alguma coisa assim? Em alguma amostra biológica. Pode ser o cuspe, é isso que você falou? Pode ser. Ou seu sangue, não sei, o tumor, depende do que você quer sequenciar. Isso que é a vantagem, né? Então, e aí, no genoma humano isso custou bilhões e hoje você pode ter o teu genoma inteiro sequenciado por coisa de $200 ou $1.000. Mas inteiro, não só aqueles 500 mil principais, inteiro. Isso, inteiro. Já tem muitas empresas americanas que estão comercializando isso. Então, sequencia o teu genoma inteiro por 200 ou 1.000, por aí, $1.000. Mas aí entra a questão, né? O que eu vou fazer com essa informação? Então, a informação do teu genoma, somente ela sozinha, não te traz muito conhecimento. Te traz uma informação, mas não tem muito conhecimento. Então, por isso que é preciso você associar ali algum dado clínico, um prontuário, algum fenótipo teu, né? Que é para você poder associar.
Então, de repente, você tem alguma doença, então, esse teu fenótipo, será que ele está relacionado com o teu genótipo? Então, a gente vai lá pesquisar no teu DNA para ver se tem alguma relação, alguma associação. E é isso que o pessoal vem fazendo. Então, por exemplo, tem o UK Biobank, que é o biobanco lá do Reino Unido, que eles começaram esse projeto, acho que em 2006. Eles sequenciaram o genoma inteiro de mais de 500 mil voluntários do Reino Unido. Mas não só isso, eles têm várias informações sobre as pessoas, sobre os voluntários, desde estilo de vida, hábitos alimentares, teve doença na família. É um questionário gigantesco que eles tiveram que responder. Eles ainda são acompanhados, então parece que eles vão ser acompanhados por 30 anos. Então, eles sempre recebem um questionário para atualizar ali os dados, né? De repente, se morreu, se faleceu, ou se teve alguma doença. E uma coisa legal é que teve um estudo que saiu em 2021, por conta do Covid. Os pesquisadores pegaram essas 500 mil pessoas, não sei se todos, e pegaram de outros biobancos também, do mundo por aí. E eles mandaram uma pergunta assim, pegou ou não Covid? Sim ou não? Aqueles que pegaram ou não pegaram, eles conseguiram fazer uma associação para ver se a pessoa tinha alguma coisa no DNA dela que tornava ela mais suscetível a pegar Covid. E se pegasse, se ela seria um sintoma mais grave ou mais leve. Claro que não foi só essa pergunta, né? Pegou ou não Covid. Mas a partir disso, eles levantaram uma hipótese de que um gene, o ACE2, né? Ele estava relacionado com a pessoa ter mais susceptibilidade ao Covid. Isso já é meio provado hoje em dia. Sim. Hoje a gente já sabe que o ACE2 ele é o receptor do coronavírus, né? Então, o spike ali do vírus vai se ligar ao ACE2, que é um receptor da nossa célula. E é por isso que por essa ligação que o vírus entra na nossa célula. E então, esses 500 mil fizeram rapidamente para começar a cruzar 500 mil pessoas que fizeram um genoma nesse banco que você me disse e começaram a cruzar informações, fazer ciência de dados mesmo em cima exatamente. disso. Então, esse banco tem muitas controvérsias, né? Mas ele é... Para pesquisa, você pode acessar ele, você paga uma taxa, se eu não me engano, e você tem informação de tudo, então você não precisa mais fazer experimento, coletar amostra, você pode simplesmente estudar com dados que já foram publicados, que estão lá depositados nesses biobancos, mas só para fins de pesquisa. Então você paga ali uma taxa e você tem acesso a tudo, e aí você começa a fazer estudos de associação do que você quiser, tipo, de repente, esse tipo de câncer, será que está relacionado com alguma variante ali, alguma mutação no genoma? Então, vamos investigar isso daí. Então, ali você tem 500 mil profiles com um monte de perguntas e desses 500 mil você tem as 3 bilhões de letrinhas. Uhum. É bastante informação. É muita informação. E aí que o Brasil, ele está começando também a montar alguns bancos. Tem o projeto Genomas Raros, Genomas Brasil, eu acho que é assim que chama, não lembro. Mas é muito importante a gente ter esse banco de genomas brasileiros, porque a nossa população brasileira é muito diferente da população do Reino Unido, né? Britânica, não sei. Porque imagina que eu vou desenvolver um medicamento, mas eu tenho acesso só ao biobanco lá do Reino Unido. Então, eu sei que meu medicamento vai funcionar para aquela população. Mas para a população brasileira. Então, de repente, eu comercializo esse medicamento no mundo inteiro, mas eu sei que vai funcionar lá. E aqui no Brasil, às vezes, você compra um medicamento. Por que não funciona para você, mas funciona para o teu vizinho? Pode ser essa questão do teu genoma ser diferente. Você tem tua fisiologia diferente. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa informação da população brasileira para a gente ficar até competitivo no mercado, né? Não ficar só comprando tecnologia de outros países. Desse jeito, a gente chega até no remédio individualizado, né? Para cada pessoa. Acho que o objetivo, primeiro, é a gente começar a subdividir em grupos menores. Porque, por exemplo, se você toma um remédio para dor de cabeça, para mim não faz efeito, mas pro meu amigo, pro meu vizinho, ele faz. Por que será? Porque provavelmente ele não funciona pra tua fisiologia, ou ele poderia funcionar melhor. Então, é aí que começa a entrar a parte da medicina personalizada, medicina individualizada. Mas se você for parar pra pensar, um remédio pra dor de cabeça não é nada, né? Tudo bem se ele não funciona pra mim. Mas imagina pra alguém que tá fazendo um tratamento ali de câncer, né? Então, imagina o médico receitar um medicamento que não vai... Uma droga, né? Que não vai funcionar ali no tratamento daquele tumor, daquele câncer.
E para pessoa que tem câncer, tempo é tudo, né? Então, além dela ter gasto dinheiro, ela acabou perdendo tempo. Então, é muito importante a gente entender como é o genoma da pessoa e como isso pode ajudar a direcionar um tratamento mais específico para ela, a fim de ir direto ali no alvo, né? E não perder tempo, no caso dessas doenças mais graves. E eu sempre já falei isso, né, Vanessa, que eu fico encantado dessa profissão que você tem em envolver a programação, a ciência de dados, a matemática e a genética. Faz muito parte do devem ter que a gente fala na Alura, não é? E mostra a capacidade de que, para a gente resolver problemas complexos, como da vida das pessoas, saúde e etc., a gente precisa ter várias disciplinas, né? Claro, você é uma bióloga, você já contou que você se considera bióloga, mas você tem um monte de ferramentas aí, né? Do Python e ciência de dados, a entender genética, para poder trabalhar em um problema que realmente é muito complexo. Uhum. Isso é essencial, né? Porque cada vez mais a gente tá... Antes a gente estudava, por exemplo, um gene, a função de um gene. Hoje não, a gente vê toda a interação, né? Porque aquele gene, ele tá dentro de um contexto. Então, claro que é importante você estudar a função de um gene, mas também tem o valor de você entender como que ele funciona naquele contexto. Então, aí já começa a entrar várias variáveis e, claro, que a computação tá aí para ajudar nessas análises. Então, eu quero saber você. Quem é que você conhece que não necessariamente está trabalhando com bioinformática ou genética, mas que pega uma outra área, não é? Bem o devem ter que a gente fala na Alura, que a gente tem episódio, vídeos aqui no canal que a gente está deixando linkado. Deixa aqui no seu comentário, obrigado pelo like, subscribe e até a próxima.